Bem-vindo ao canal. E eu venho lendo essas histórias antigas da Marvel da minha coleção. Elas são bem legais, mas algumas não têm nada de especial. Quanto às histórias do Demolidor no seu começo, eu diria que uns 80% do roteiro são para lembrar que Matt Murdock é cego e que possui habilidades fantásticas, então esteja preparado para ver muito disso. O maior problema que eu vejo nessas histórias da década de 1960 da Marvel é que os diálogos do Stan Lee são muito expositivos, e infelizmente isso é verdade. Os diálogos não são ruins e o roteiro normalmente é muito bom, assim como a arte, mas aqui não há espaço para a arte contar a história. Cada personagem anuncia o que ele está fazendo ou o que ele está pensando, e isso acontece a todo momento. Quanto à decisão de ler essas histórias clássicas do Demolidor, é uma decisão sua. Eu acho que o personagem estava em sua formação por aqui e às vezes parecia que estava ainda num estágio primitivo. Levou um bom tempo até que o Frank Miller modernizasse o personagem para como nós o conhecemos hoje, e isso aconteceu quase 2 décadas depois. Mas o Demolidor não é como o Homem-Aranha, e os primeiros números do Aranha são o seu melhor, nunca vão ser superados. Apesar de não serem as melhores histórias do Demolidor, ainda assim vale a pena conhecer. São bem legais e divertidas. Eu acho que a história de origem do Demolidor talvez seja a melhor história de origem do personagem de Stan Lee. Depois disso, mesmo caindo um pouco, tem bons momentos nesse início da carreira desse herói. Por exemplo, a história em que Matt defende o príncipe Namor no julgamento é ao mesmo tempo hilária e muito legal. Essas histórias são divertidas também porque são de um outro momento, como a década de 1960. Cada edição é basicamente Karen Page desejando que Matt pudesse enxergar e assim ele poderia namorar com ela, Fog Nelson querendo se casar com a Karen, mas achando que ela gosta do Matt, enquanto Matt quer namorar a Karen, mas ele está convencido de que ela gosta do Fog. Então, Matt sai da sala e vai fazer ginástica na sua sala, sozinho e usando os óculos. Então, algum ridículo vilão malvado surge e o Demolidor luta contra ele das maneiras mais previsíveis possíveis. E depois de umas 12 edições, as histórias ficam mais complexas e duram mais de uma edição, mas não vão muito além do que já foi dito. A arte, de maneira geral, é muito boa, com desenhistas como Wally Wood e Gene Colan, que estão entre os meus preferidos. As histórias do Demolidor vão melhorando com o tempo, e assim, personagens como a Viúva Negra aparecem anos depois, e ainda depois disso, vem a fase com o Frank Miller. Mas, basicamente, nessa edição definitiva número 1, a mesma fórmula se repete em todas as histórias. É assim que eram as histórias em quadrinhos na década de 1960. Mas esse quadrinho é divertido e muito legal, e fica ainda melhor se você gosta do Demolidor, como é o meu caso. Mas eu diria que não é algo que vai te surpreender. Talvez a edição número 1 do Demolidor seja uma das melhores edições número 1 que eu li até hoje. Tudo aqui funciona bem. Se você gosta do Demolidor, essa leitura é bastante recomendada. É interessante de ver como tantas ideias e coisas que entraram para a mitologia do herói aparecem aqui. São tantas coisas que outros personagens da Marvel demoraram décadas para alcançar. Matt Murdock é um personagem que ficou 100% pronto logo de cara, e isso se aplica para a sua série de TV de 2015, que para mim foi a melhor adaptação de um herói da Marvel, ao lado do Homem de Ferro. Essas leituras das histórias antigas nos permitem conhecer melhor o personagem e a sua evolução com o passar do tempo. Histórias de origem traumáticas dos heróis são um lugar comum nos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. E o Demolidor não é uma exceção. Essa história mostra Matt Murdock perdendo a visão depois de um acidente envolvendo uma substância química radioativa. Essa substância o cegou, mas, ao mesmo tempo, ampliou todos os seus outros sentidos. Seu pai era um boxeador conhecido como Jack Murdock, o batalhador, e foi morto por ter se recusado a entregar uma luta a mando do seu patrão, um gangster. Ele fez isso porque Matt estava na torcida assistindo. Anos depois, Matt estava pronto para levar justiça à cidade e combater os criminosos. Usando um uniforme amarelo e armado com o seu bastão e com os seus sentidos super ampliados, o Demolidor patrulha as ruas da cidade para trazer o assassino de seu pai à justiça. Essa primeira edição do Demolidor é bem moderna, apesar de ser de 1964 e possuir a estética daquela época, e tanto o roteiro quanto a arte são bem diretos, e assim
essa é uma história que prende a atenção do leitor. Aqui, Matt perde a visão quando quase estava entrando na universidade, e assim ele dedicou toda a infância estudando. Ele também inicia o seu treinamento antes de perder a visão. E Stan Lee apresenta o seu elenco de apoio, com Fog Nelson e a Karen Page. O seu nome em inglês, Daredevil, foi adaptado como Demolidor aqui no Brasil, embora ele tenha sido chamado de Defensor Destemido, quando os heróis Marvel foram publicados pela editora GEA, ou Grupo de Editores Associados. Mas Daredevil foi o apelido que os garotos que faziam bullying contra Matt deram para ele. A arte aqui é de Bill Everett e apresenta a ação em cada cena. Os cenários brilhantes permitem que os personagens se destaquem, o que dá uma impressão de movimento em cada quadro. Às vezes, a ação por aqui parece ser um pouco exagerada. O ponto alto da história acontece numa estação de metrô. A diferença é que Matt persegue os malvados do chão mesmo. Nos quadrinhos de hoje, ele apareceria dos telhados. Acompanhar as suas histórias desse início é interessante porque poderemos ver a evolução do herói, seu uniforme, os vilões, suas táticas e tudo mais. Nessa primeira edição, o radar dele é bem primitivo e ele pode localizar pessoas, lugares e objetos. Depois, eles apresentam a ideia de que o radar do Demolidor é como o dos morcegos. Matt havia prometido ao seu pai que não iria resolver as coisas usando violência. O uniforme do Demolidor mantém essa promessa, já que protege a identidade do Matt e do público e assim protege a sua consciência também. Quanto ao bastão, também vai passar por muitas modificações com o tempo e com as novas edições. Nessa edição número 7, há o combate entre o Demolidor e o Namor, e o Demolidor ganha o respeito do Namor. Essa luta lendária foi escrita por Stan Lee e desenhada por Wally Wood. Outra coisa que chama a atenção aqui é que foi nessa edição que o Demolidor estreou seu uniforme vermelho, abandonando o original amarelo. Wally Wood fez mais pelo personagem em 5 edições que ele desenhou que muitos outros fizeram em anos. Só para entendermos o contexto da história, Namor tinha declarado guerra contra a humanidade. Isso aconteceu em Fantastic Four anual, número 1, por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers. E assim, sabemos que a tarefa do Demolidor aqui não é nenhuma moleza. A história aqui é bem limpa e direta. Namor é convencido por Atuma para tentar achar um meio termo com a humanidade. Ele chega em Nova York com a intenção de processar os Estados Unidos pelo tratamento que eles dão a Atlantis. E Matt Murdock, de alguma forma, se torna seu advogado. Claro, Namor acaba preso devido aos seus muitos crimes contra os Estados Unidos, mas Namor descobre que Atuma deu um golpe e está em Atlantis, enquanto ele está em terra firme e sem água. O Demolidor convence o exército para tentar apaziguar as coisas com Namor, já que ele sabe que o confronto do Namor com o exército não vai acabar bem. Wally Wood desenha uma briga emocionante com o Demolidor tentando todos os golpes contra o Namor, que é muito mais poderoso. O Demolidor fica tão ferido que nem consegue se levantar mais. Isso impressiona tanto o Namor que ele decide apenas ir embora e não enfrentar o exército. O Demolidor salvou muitas vidas e muitas propriedades, arriscando a própria vida. Eu vou deixar uma nota hoje para a edição definitiva do Demolidor, número 1. Aqui podemos ver o início de carreira do herói, sua evolução nos primeiros números, os primeiros vilões ridículos e malvados e o seu elenco de apoio, com a Karen Page e o Fog Nelson. Muita coisa veio depois, mas tudo o que fez com que esse personagem ficasse estabelecido nos quadrinhos está aqui. Se você gosta de histórias antigas da Marvel, esse título aqui vale a pena. Então era isso, vem acompanhando também essas histórias antigas do Demolidor nessas edições definitivas? Deixa aí no comentário. Valeu, até o próximo vídeo.